chest. Fala galera, beleza? Professor Lucas de volta, bora lá! Agora a gente vai dar uma revisada nos assuntos que estão na parte de matemática 3, que vocês viram comigo, hein? Ó, eu vou revisar de uma maneira simples e direta. Vou fazer a questão da última prova e vou aproveitar para falar de tudo que a gente falou ao longo desse primeiro semestre, ok? Olha só, a questão começa assim: uma equipe de 10 policiais do esquadrão antibomba foi encarregada de localizar um suposto artefato explosivo. Uma bomba. Olha a bomba, olha a bomba. Cada um equipado com sensores de distância da suposta bomba. A unidade tática de suporte acompanhava suas posições por GPS em um mapa com coordenadas cartesianas, onde as posições do sargento Acla Osvaldo, capitão Boiuri, tenente Caracomaia e o coronel Digrão e dos outros 6 policiais estavam indicados. Então são 10 policiais, aí tem esses policiais especiais aí, ó. Essa gangue aí top. A Cleosvaldo, Buiuri, Caracomaia e o Digrão. Ó, o gráfico a seguir ilustra um dos momentos do monitoramento do mapa pela unidade durante a missão, destacando as coordenadas dos policiais, que estão representados aí pelos pontos, né? O A, B, C, D, P1, P2 até o P6. De boa? Então aqui a gente vê que tem um plano cartesiano, esses pontos estão distribuídos bonitinhos e tal. Aí ele fala bem assim: no instante que gerou o mapa, a unidade realizou o levantamento das distâncias medidas pelos sensores dos policiais, que todo mundo estava com o sensor, e ele disse que a média aritmética da distância dos policiais para a bomba era de 12 metros. E ele registrou as seguintes distâncias dos policiais para essa bomba: 12, 15, 12, 11, 15, 13, 10, 12, 11, 9. Desse modo, concluiu que a bomba estaria nessa localização aqui, ó, no pontinho O, no 5 para o X, 3 no Y. Primeiro X, depois o Y. Sempre lembra disso, ok? Então a equipe decidiu que o capitão Buiuri e o Acla Osvaldo deveriam se encontrar no ponto médio das suas posições. Então a gente vai ter que lembrar como é que faz esse trem de ponto médio. Então, ó, se liga só. Para conjunto realizar o desarmamento. Primeira coisa que eu vou relembrar com vocês com os valores dessa questão. Ele falou que as distâncias dos 10 policiais para a bomba são essas. Primeiro assunto que a gente precisa falar. Isso daí foi gerado através de uma coleta de dados, ok? Parte estatística mesmo. Ó, primeira pergunta que eu faço para você: qual que é a amplitude dessa distância de dados? Toda vez que eu falo sobre amplitude, eu estou falando a diferença entre o maior elemento para o menor elemento do meu conjunto de dados. Cara, qual que é o meu maior elemento aí? É o 15. Qual que é o meu menor? 9. Ok? Então aqui eu já consigo definir uma medida estatística, que é a de amplitude. O Azinho. Amplitude vai ser 15 menos 9. Amplitude desses dados. Deu quanto aí? 6. Então a amplitude de 6 metros. Deixa eu colocar a unidade, senão depois o professor de física fica doido, né? Aí se liga só. Se eu te pedisse para calcular qual que é a média desses valores, como é que você faria? Uai, não tem segredo. A média aritmética simples, você vai somar todo mundo e dividir pela quantidade de elementos. Não são 10? Então somo e divido por 10. Beleza? Não tem segredo, não tem segredo. Vai somando e pronto. Então vai ficar, ó, vou somar aqui, ó, no cantinho, sem medo. 12 mais 15. Esse é o momento que você acelera o vídeo, né? 12, 12, 11, 15, 11, 15, 13. 11, 15, 13, 10, 12, 11, 10, 12, 11 e 9. Só somar, sem segredo, não tem erro. Soma, filhão. Vamos lá. Vou juntar de uma maneira que fique mais fácil a minha conta, né? Então eu vou juntar aqui, ó, para formar de 10 em 10, ó. Aqui formou 10. Aqui, ó, 5 com 5. 10. 2 com 3 para dar 5, ó. 2 com 3, 5. Então, vou colocar aqui 10. 10. 5. Tem mais outro cara aí? 5.
Aqui, ó. 1 com 2 vai dar... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 1 com 2. Aqui, ó. 3. Soma tudo, né? Então vai ficar 10 mais 10, 20, 25, 26, 27, 28, né? Então aqui deu 28. Então coloca 28. Sobe aqui o 2. Aí soma esses trens. Vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8. 8. Show? Então, ó, a soma desses valores aqui deu 118. De boa? Então, aqui vai ficar 118, a soma. A minha média, que a gente representa por x barra, vai ser 8, soma e divide pela quantidade de elementos. São 10, fechou? 118 dividido por 10. Isso daqui vai ser igual a 118 dividido por 10, 11,8. Beleza? Show de bola? É isso, ok? Não tem segredo. Então, para calcular uma média, você faz essa continha aqui, ok? Soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Beleza, eu sei qual que é a média. Na questão até, ele falou que a média era igual... Aqui, ó. O cálculo da média aritmética da distância dos policiais para a bomba era de 12 metros, registrando as seguintes distâncias. Ele colocou aqui as distâncias, ok? Só que aqui a conta deu diferente, né? A média deu diferente. O que será que aconteceu? Bora ver se a gente colocou os valores certinho. 12, 15, 12, 11, 15, 13, 10, 12, 11, 9. Não, os valores estão certinhos. Aqui dá 10, aqui dá 5, certo? Aqui dá 10, aqui dá... ó, esse com esse dá 3. E esse cara aqui que a gente não usou na soma. Cabeção. Esse cara aqui. Ficou faltando utilizar ele, né, velho? Por isso que vai dar errado. Então, ó, faltou somar mais 2. Não tem segredo, não. Uai, a gente calcula errado também às vezes, acontece. Por isso tem que estar muito atento quando você for fazer esse tipo de soma, né? Se qualquer detalhezinho caga a questão todinha. Ó, então dá 120, somando esses dois. Agora sim, prof. Então aqui é 120 dividido por 10. 120 dividido por 10, ó. 120 dividido por 10. 120 dividido por 10 é 12. Que nem ele falou. E ó, a média das distâncias é 12. Tá lindo. Ufa. Ainda bem. De boa? Então deu para relembrar como é que é o cálculo da média, né? Show de bola. Outra coisa que você precisa saber dessa parte estatística. O que é um desvio? Ok? Então você tem que saber o que é um desvio. Ó, eu vou duplicar essa imagem aqui pra gente trabalhar ela aqui do lado. Caraca, prof, tu é mágico, né? Cara, sabe como é, né? Olha que lindo que vai ficar nosso quadro. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou calcular os desvios dos dados. O que é uma medida de dispersão que a gente viu. Porque nem só de média, moda e mediana a gente vive. Aproveitando, bora calcular a moda e a mediana? São mais simples, mas tem que saber também. O que é a minha mediana? Minha mediana é o termo central, ou a média dos termos centrais, ok? Aqui eu tenho quantos dados? Eu tenho 10. Sempre quando eu for calcular mediana, eu não vou só pegar os dados e vou olhar lá qual é o termo lá do meio. Não, não é assim. Você primeiro tem que organizar os seus dados em rol, ok? Colocar eles de maneira organizada, ok? Em ordem crescente ou decrescente. Bora colocar aqui em ordem crescente. Vai ficar o 9, depois tem 10, 9, 10, depois 11, né? Tem um 11 ali. Tem 12, um monte, né? 12. Olha, professor, você vai fazer assim de cabeça? Meu filho, para facilitar, o que eu faço? Eu penso, 9 já saiu, o 10 já foi, não tem outro 10. Vou pro 11, ó. 11 tem um aqui, ficou faltando, ó,
esse outro. Então aqui eu não já posso colocar o 12 não, tem que colocar o 11. Beleza? Isso aí. 11. Agora sim, 12. Pronto, tem mais o 12? Tem. Mais outro e mais 8. 12. 12. Show? Aí, ó, faltou quem? 13 e 2, 15. 13. Foi. E 15, 15. 15, 15. Colocamos em roll. Show de bola. Aí, ó. Moda, média e mediana. Mediana, termo central, fechou? Então, cara, quem é que tá aqui no centro dessa disposição de dados? Primeiro, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 10. Se eu tenho 10 elementos, eu vou pegar 10 elementos e divido por 2. Quando eu divido por 2, aqui deu 5. Então eu vou pegar o quinto elemento, ok? O quinto elemento dessa minha sequência. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto elemento. Só que esse cara, você está vendo que ele não está exatamente no meio, ok? Porque eu tenho uma quantidade par de dados, ok? Quando eu tenho uma quantidade par de dados, eu não vou pegar só o quinto termo, vou pegar o quinto e o próximo, quinto e o sexto termo, ok? Eles dois vão ficar aqui no meio dos meus dados. E para eu descobrir qual que vai ser essa mediana, eu vou fazer a média entre eles. Então, 12 mais 12 dividido por 2. Ai, prof, fica lindo então. Fica, ó. Então, a minha mediana vai dar 12, que é a média dos dois valores. Se eu tivesse a quantidade ímpar de dados, então, por exemplo, se fosse só esses três primeiros, eu quero calcular a minha mediana. Pô, aqui eu tenho um termo central, que é o 10. Então, quando é uma quantidade ímpar de valores, você pega a quantidade de valores 3, divide por 2 dá 1,5. Arredonda para cima, 2. Então, você vai pegar o segundo elemento. Entendeu a lógica? Ok? Aí, ó. Show de bola. Então, revisar essa ideia de mediana. A moda é o mais fácil. Moda é o cara que mais se repete. Dessa sequência de dados, quem é o cara que mais se repetiu? Dessa sequência aí, quem mais se repetiu foi o 12, que repetiu 3 vezes. Ok? Então, a minha moda, que eu vou colocar aqui MO, minha moda vai ser igual a 12 também. Aí eu poderia fazer uma pergunta. Pode-se afirmar que tanto a média quanto a moda quanto a mediana desses dados é igual? Sim, a média deu 12, mediana 12, moda 12. Lindo demais, ok? Show de bola. Então, revisada essa parte inicial de estatística, bora agora falar um pouco sobre medida de dispersão. Primeira medida de dispersão. Primeiro eu tenho que pensar em o que é um desvio, que eu sei calcular o desvio padrão e o desvio médio, ok? Medidas de desvio são importantes, porque as medidas de desvio elas vão me falar quanto que o dado está se desviando do padrão, e o padrão a gente utiliza que é a minha média, ok? Então, quanto que esse meu dado está fugindo da minha média? Então, quanto maior o desvio, mais irregular esses meus dados são, ok? Então, o desvio é essa medida de dispersão importantíssima, ok? Ó, o desvio de cada um dos valores é o quanto que ele foge da minha média. Então, ó, eu vou pegar o valor e subtrair a minha média, fechou? Então, 12 menos 12, 0. Esse valor não foge da média, realmente ele é igual. Esse 15, 15 menos 12, 3. Então, ele fugiu 3 da minha média. Esse aqui, 0. Esse aqui, 11 menos 12, menos 1. Ele ficou uma unidade abaixo da minha média. Entendeu a lógica? Então, isso é os meus desvios, ok? O desvio é uma parada importante você saber o que, que é. Só que para o cálculo do desvio do meu conjunto de dados como um todo, eu utilizo geralmente o desvio absoluto. Porque se eu fizer a média dos desvios, vai dar errado, ok? Então, o que, que eu faço? Eu calculo o desvio absoluto. O desvio absoluto, ele vai ser o módulo do meu desvio. Então, eu vou calcular só o que é positivo, ó. 0, 3, 0. Aqui que era menos 1 vai ficar 1. Fechou? Massa. Eu vou deixar para você completar essa sequência de dados aí, calcular os desvios. Fechou?
Cara, se eu quero calcular o desvio médio, o que que eu faço? Eu somo os desvios absolutos e divido pela quantidade de elementos. Aí eu vou ter o desvio médio. E se eu quiser calcular o desvio padrão, aí eu tenho que calcular primeiro a variância. Fechou? A variância, como é que você faz? Você vai fazer o desvio de cada um desses desvios, né? Eleva ao quadrado, fechou? Soma todo mundo e divide pela quantidade de elementos. Isso vai ser o seu desvio padrão? Não, 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 não. Ele vai ser a minha variância. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada desse valor que você calculou. Beleza? Não tem segredo. Eu vou calcular, ó, o desvio médio e o desvio padrão para esses conjuntos de dados aqui, só para esses 4 valores, só para você entender a lógica do que eu estou falando. Fechou? Ó, se eu quiser calcular o desvio médio, vou colocar até uma letra maiúscula para você não confundir, o desvio médio. Então, eu vou fazer a média dos desvios, não dos desvios absolutos, esses daqui, ok? Então, o desvio médio vai ser 0 mais 3 mais 0 mais 1 dividido por 4. Aqui em cima vai dar 4, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então esse é o desvio médio desse conjunto de dados. Desse conjunto aqui de dados, né? Desses 4 primeiros elementos que eu estou pegando. E o desvio padrão, como é que vai ser? Prof, primeiro calcula a variância. Var. A minha variância vai ser uma média também. Vou pegar, somar os valores e dividir por 4. Quais valores que eu vou somar? Os desvios ao quadrado. Então vai ficar 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. A variância posso calcular utilizando o desvio ou o desvio absoluto ao quadrado, porque o resultado final vai dar o mesmo, né? Se aqui fosse menos 1, ficar menos 1 ao quadrado vai dar o mesmo resultado, vai dar 1, né? Então, ó, aqui vai ficar 0, só um minutinho, aqui vai ficar 0, 0, só um segundinho que o tablet desconectou aqui, tô voltando, foi 0 aqui, 9 aqui, 0 aqui, 1. Somando tudo, isso daqui vai ficar 0 mais 9 mais 0 mais 1 vai dar 10. Então vai ficar 10 dividido por 4. 10 dividido por 4. Dividir por 4, pegar a metade da metade, né? Então vai ficar 5 dividido por 2, 2,5. Aí, ó. Pronto. A variância deu 2,5. E o meu desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada desse valor, raiz quadrada de 2,5. Professor, por que eu vou calcular a raiz quadrada desse valor? Porque, cara, a variância estou pegando o desvio e estou levando ao quadrado. Imagina se esse m fosse de metro. É metro, né? Quando eu pego e elevo ao quadrado, eu estou mudando a unidade, está ficando metro quadrado. Então essa variância está numa unidade errada, está em metro quadrado. Para eu voltar para a unidade normal, eu pego e faço raiz quadrada, que aí volta para ser metro de novo. Porque o meu desvio tem que ter a mesma unidade do meu dado, para ele fazer sentido, a gente poder fazer esse tipo de comparação. Aqui vai ficar 2,5, né? Vou calcular aqui rapidão quanto que vai ser o valor da raiz quadrada de 2,5. Não é exata, né? Vai dar aproximadamente 1,6. Ok? 1,58, né? 1,6. Aí o que eu quero que você perceba? É que esse desvio é o quanto que, em média, os valores fogem do meu valor médio. Então aqui, ó, os dados são esses. O valor médio, a média, deu 12. Quanto que eles geralmente estão fugindo da minha média? Em 1,6 metros. Então, geralmente, eles estão saindo 1,6, ok? Em média. Fechou? Essa que é a ideia. Tranquilo? Deu para revisar muita coisa agora, hein? Eu vou quebrar essa aula aqui e aí na próxima a gente já vai dar continuidade com o nosso conteúdo dessa revisão top que a gente está fazendo, para o vídeo não ficar tão longo também. Dá uma respirada, bebe uma água, vem comigo pro próximo bloco, fechou?